Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Geração do Futuro, no nosso canal da Fortaleza Cursos Oficial. Quero agradecer mais uma vez a você, nosso seguidor, que está aqui conosco toda semana acompanhando os conteúdos que a gente tem buscado, né? Gerar bastante relevância, bastante conteúdo para que vocês possam estar se desenvolvendo em diferentes áreas. Como vocês sabem, todos os nossos seguidores do Geração do Futuro, nós estamos na série Princípios, né? Estamos falando sobre princípios desde o início do ano e hoje eu tenho um assunto muito especial para tratar com cada um de vocês aqui, então fique até o final. Nós vamos falar de conteúdo de bastante qualidade, bastante relevância. Mas antes da gente continuar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Bom, antes da gente continuar, como eu sempre peço para você, curta nosso canal, ative o sininho, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para que você possa ser sempre notificado quando um novo podcast entrar no ar para você. É muito importante isso e não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Deixe sempre seus comentários aqui embaixo, pedindo ideias de podcasts, dicas importantes que vocês precisam. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer, aumentar a relevância, aumentar a amplitude. E lembrando, toda terça às 8 da noite, nós temos sempre mais um podcast, mais um episódio no ar, disponível aqui no YouTube. Lembrando que o Geração do Futuro agora não fica mais no Instagram e nós temos agora diretamente aqui o canal no YouTube. Essa noite eu tenho um prazer de trazer um grande conhecido, um grande amigo que a caminhada, né, cristã me ajudou muito a conhecer esse homem de Deus. Um cara que é apaixonante, vocês vão ver essa noite. Conversar com ele, se você não se apaixonar, é impossível. Um homem de Deus, um homem que busca, dentro de uma área tão delicada, que é finanças pessoais, seguir princípios. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre é possível seguir princípios em finanças, né? Tanta gente que coloca que não dá, é difícil fazer tudo certinho, enfim. Hoje eu vou falar sobre finanças pessoais, um homem que tem um segundo coração de Deus e que vai com certeza trazer bastante conteúdo e bastante dica aqui para nós. Então, com vocês, boa noite, Thales Alcântara. O Thales, que junto com a esposa dele, eles trabalham com um canal de investidores viajantes, um canal muito interessante no Instagram, é muito legal para você conhecer, já fica essa dica. Mas Thales, pra gente começar, primeiro se apresenta pro pessoal aqui, olha aí na câmera, se apresenta pra galera. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, como o Hugo me apresentou aí, sou um grande amigo do Hugo, apaixonado por Jesus e desenvolvi um carinho muito especial pela área de organização financeira. É uma honra estar aqui, é o meu primeiro podcast e é lindo ver a estrutura e o que Deus tem feito nesse lugar. Então, já vou pedir e complementar o que o Hugo falou, já siga, já compartilhe, porque aqui a gente vai entregar muito conteúdo e toda terça-feira às 20 horas vai ser um prazer acompanhar e esse é o meu pedido para vocês. Legal. Vamos falar de finanças pessoais, mas assim, pra gente começar, Thales, me conta, como que surgiu essa ideia de trabalhar com investimento, então, toda essa parte? Vamos lá, Hugo, eu acho que não só eu, todo brasileiro, ele não é ensinado sobre organização financeira. A gente, na verdade, entende que a gente tem que gastar tudo que ganha. Eu fui mais um que vim de um lugar muito humilde e um certo momento da minha vida me vi passando um problema financeiro. Eu gastei mais do que eu ganhava, eu tive um prejuízo financeiro e ali eu virei uma chave e entendi que eu teria que me preparar para gastar menos do que ganha e saber alocar o meu recurso, o meu investimento, fazer investimentos para valorizar o suor do meu trabalho. Então aí começou a minha jornada por busca sobre conhecer como fazer uma organização financeira e como investir. Porque eu entendi que só assim eu iria sair daquele caminho, aquela roda dos ratos, né? Sim. Bem... Sim. Falando. Ciclo dos jatos, né? Aquele caminho dos jatos que eles ficam lá nos camundongos dentro daquela caixinha, rodando ali, não sai do lugar, né? Roda. Cachorro correndo atrás do próprio rabo, também usam muito esse termo, né? Sim. Se você trabalha e você
não se importa com essa parte financeira, você vai acabar nesse ciclo aí eternamente. E até quando será que a gente vai ter energia para produzir o que a gente produz hoje? Então, hoje, esse ramo de investimento, esse ramo de organização financeira, para mim, é você valorizar o suor do seu trabalho e você poder tomar algumas decisões. E no caminho eu desenvolvi alguns métodos, né, que eu queria, junto com você, compartilhar um pouco aqui para a galera e agregar. Então eu comecei falando que eu, Thales, fui uma pessoa que veio de uma raiz, de uma base bem simples, vivendo numa comunidade, porque às vezes quando a gente vai falar com alguém, ou quando a gente está na internet botando a cara para falar sobre esse assunto, o primeiro julgamento que a gente recebe é: poxa, mas pro Thales é fácil. Não, eu sou um ser humano igual qualquer um que está vendo aqui esse vídeo, e eu tive também as minhas dificuldades, e hoje eu colho algo que eu plantei nos 10 anos aí de trabalho, 10 anos vivendo sobre isso. Eu acho que legal. Então você já trabalha 10 anos com investimentos. Isso. Legal. Então, assim, é importante demais vocês entenderem isso, que assim, a gente não está falando aqui sobre algo hipotético. A gente está falando sobre algo possível, porque muitas pessoas pensam isso. Trabalhar com investimento, principalmente no mundo de hoje, né? Que tem tantos gurus de internet ensinando a ficar rico em 5 passos, né? Vou te dar uma estratégia de 5 passos para a grande riqueza, e isso gera na mentalidade das pessoas que ainda não conhecem profundamente o assunto, esse senso de imediatismo, né? De ascensão financeira faraônica, aquela coisa rápida. O que você, pra gente até começar, né, em 10 anos, o que você pode hoje, para quem está nos assistindo, começar aconselhando? Para quem está querendo assim, vamos começar do leigo, beleza? O leigo hoje que tem um recurso guardado, o leigo que hoje está ali começando a vida dele, né, de repente pegou uma rescisão, desaplicou um fundo, enfim, e quer começar. O que você inicialmente poderia aconselhar? Não é opinar, né? Mas aconselhar segundo as estratégias, uma pessoa que tem 10 anos no mercado, para o investidor comum, né? Para aquela pessoa que tem ali seu recurso e precisa, né, um direcionamento. Meu primeiro conselho, Hugo, é que não existe promessa garantida no mercado financeiro. Então, se alguém está te falando que vai te ensinar a multiplicar o capital por 10 ou que vai te fazer ficar rico amanhã, eu desconheço e nunca vi isso acontecer de maneira ética e correta. Então, o mercado financeiro é uma forma de valorizar o seu patrimônio. Então, a gente tem que entender que no percurso a gente tem risco e tem que fazer uma gestão de risco. Então, meu primeiro conselho é: se a promessa for muito gananciosa, e eu digo assim, acima de 1% ao mês, já desconfia, porque é possível sim, mas acima de 1% ao mês ele vai envolver um pouco de risco. E como que é a minha gestão de risco? Já para introduzir no mercado, no assunto, né? Dentro do mercado financeiro, para eu alocar um investimento e que ele tenha risco, o retorno tem que ser 10 vezes maior. Então vamos lá, se eu posso perder o capital todo, eu tenho que ter no mínimo a possibilidade de multiplicar aquilo ali por 10. É claro que não tem nada garantido, mas é uma análise que eu faço antes de tomar uma decisão. Mas para quem está começando, o primeiro caminho é construir o fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? Assim, para mim, eu tenho isso muito claro. São 12 meses do seu custo de vida mensal guardado em algo com muita segurança e liquidez. Perfeito. Antes disso, eu não se aventura em nada. Ações, criptomoedas, fundos imobiliários, isso para mim é um segundo passo, porque um exemplo que eu gosto de trazer é na pandemia que a gente passou há pouco tempo. Quem tinha os 12 meses de fundo de emergência guardado em algum lugar passou por uma pandemia totalmente diferente do que a maioria dos brasileiros que não tinha nada guardado. Então aquela pessoa que tinha uns 12 meses de vida guardado em algum lugar, ela ficou desempregada, a empresa dela, fechou, por alguma fatalidade, quebrou. Ela ter 12 meses de custo de vida dela alocado em algo com muita segurança e muita liquidez, dá uma tranquilidade maior. São 12 meses para a pessoa se levantar, para ela buscar um emprego, para ela levantar um novo negócio. Então esse é o meu segundo dica e mais valiosa. Muitas pessoas pulam essa etapa
né? Vamos para... Entendi. Mas assim, vamos para quem entendeu o que você acabou de colocar, pô, ter um fundo de segurança de 12 meses. Como hoje o assalariado, porque, gente, é importante, tá? A gente está falando de uma pessoa que começou assalariada, né, Thales? E o Thales hoje tem um pool de negócios, o que hoje? A sua quantidade de empresas hoje circula em ativos e passivos em média quantas? Você diz, são 5 empresas. Você está hoje com 5 empresas rodando ativas, isso, né? Diretas. Isso. Perfeito. Então, e a gente está falando de uma pessoa que veio da CLT, de salário, até depois, se o Thales quiser compartilhar, como ele já compartilhou comigo a história dele, é de dar frio na barriga. Mas assim, hoje, para pessoa que... Só fazer um chamado, se as pessoas quiserem ouvir aí, essa é uma outra história que vem sobre empreendedorismo, pede pro Hugo me convidar aí nos comentários, que vai ser um prazer. Mas eu só volto se eu ver nos comentários aí o interesse da pessoa. Ó, já viu aí, ó, se vocês quiserem um podcast com o Thales falando de empreendedorismo, assim, vou nem do absoluto zero, né? Vamos pro negativo, né? Antes do zero. Aí você deixa aí no comentário, Hugo, faz o segundo podcast com o Thales sobre empreendedorismo, vai ser uma troca muito boa. Hoje a gente vai falar de finanças, então assim, eu sei que vai ter muita gente, poxa, Hugo, podia botar também, emendar, mas é pra gente realmente não perder o foco. Mas hoje, o pequeno que eu digo não é pequeno, é assim, o pequeno recurso ou o trabalhador que está lá com seu salário. Todo mês ele recebe lá o salário dele X. Eu não estou falando em relação à quantidade de recurso, mas vamos colocar em valores relativos, em porcentagem. O que você hoje poderia sugerir para uma pessoa que tem lá o seu salário começar a construir esse fundo de reserva e aqui trazendo atenção também para questões que implicam o fundo emocional, né? Porque às vezes eu tenho recurso, de repente eu já conversei com muita gente assim, pô, eu consegui guardar um mês, eu consegui guardar 2 meses, quando chegou no 3º mês pintou um pepino e eu já tive que enfiar a mão e recomecei tudo de novo. Então eu ouço muitas pessoas dizendo isso, eu vou 1, 2, quando chega no 3º mês eu não consigo fazer reserva. O que você pode aconselhar para essas pessoas que têm essa dificuldade da construção do fundo de reserva? A primeira resposta aí, Hugo, você já falou, né? O fundo de reserva é para imprevisto que é previsto, né? Uhum. A pessoa precisou e a imprevisibilidade prevista. Ela teve aquele fundo, então aí já vai a importância daquilo. Eu não posso romantizar, pessoal, a construção desse fundo de emergência, porque eu saí de uma base muito baixa, salário muito baixo, e eu paguei um preço mesmo. Vou dar um exemplo assim, a minha esposa, minha amada esposa, a gente vão ser números hipotéticos só para ficar fácil. Se a gente ganhava R$1.000 os dois, a soma dos dois, a gente entende o casal como um só, tá? Então, independente do que cada um ganha, a gente entende como uma única fonte total ali. Então, se a gente ganhava R$1.000, nosso custo de vida tinha que rodar em R$500. Se a gente começou a ganhar R$1.500, nosso custo de vida continuava rodando em torno de R$500. Se a gente começou a ganhar R$3.000, o custo de vida continuava rodando em torno de R$500. Eu não posso romantizar isso. Hoje, se eu fosse fazer, eu faria com um pouco mais de equilíbrio, tá? Mas esse processo... Você considera que você foi austero no início. Não mexer, é R$500 o nosso custo de vida, a gente vai se manter aqui. Deu uma reserva, não importa, é 500. Isso. É desafiador pra gente ver um dinheiro na conta e sua esposa pedir pra fazer um cabelo e você falar, poxa, não, porque a gente tem um sonho de empreender, um sonho maior, né? É desafiador também quando você... Eu vou falar por que eu fiz, né? Você tem um dinheiro guardado e o mercado, o valor que você botou pro mercado já bateu aquele mês e, cara, você comeu o que tem na geladeira, assim... Porque eu entendi muito claro que se eu não fizesse isso, não pagasse no preço, não sobraria nada. Não sobraria nada. Então eu tive que fazer isso para conseguir fazer sobrar. E o que sobrava eu investia. Então assim era o meu ciclo. Eu entrava o dinheiro, eram os salários, né? A gente já pegava no começo do mês, já tirava o valor que a gente sabia que pagava as contas, o que a gente planejou gastar, já pegava e já investia esse dinheiro. Porque do contrário, se eu deixasse o dinheiro na conta, eu gastaria eu gastaria mais do que eu tinha planejado. Então, primeiro aconselhamento, deu
recebeu, caiu na conta, já destina. Separa. Isso, já separa, beleza? Já automático. Porque se a gente deixa na conta, vai usar. A probabilidade de usar é maior, tá? Tem uma dica até para muita gente que não conhece, né, e está começando a aprender. Hoje muitos bancos digitais já fazem os cofrinhos, né? É uma maneira do dinheiro não ficar facilmente à nossa vista, né? Então, assim, hoje tem muitos bancos digitais, fica essa, não sei se isso pode ser uma ideia a dar, né? Já entrou o dinheiro na conta, separa o que é o teu custo e deixa no saldo lá aberto e joga lá nos cofrinhos para não ficar facilmente à sua vista, né? Então, e é interessante que você às vezes esquece até do cofrinho, daqui a pouco você lembra. Agora, lógico, a disciplina é maior do que tudo. Pode ser, mas se eu puder pedir, vou pedir para vocês abrirem uma conta em uma corretora, porque lá você vai ter acesso a mais ativos. O banco geralmente vai te mostrar ativos do próprio banco ou do próprio meio. A corretora ela já mostra, como exemplo, a gente está falando em segurança e liquidez, CDBs de 100 bancos diferentes, como exemplo. Então, você sugere aí, de repente, corretoras hoje? As que eu uso e as que eu sugiro para quem está começando é a Rico Corretora ou a XP Corretora, pela segurança que elas têm, a estrutura do aplicativo e os acessos de ativos que ela libera ali e corretagem zero. Então a Rico Corretora ou a XP, que são do mesmo grupo, são corretoras que eu indico para todo mundo que está começando. E depois, se quiser ter acesso a outros tipos de ativos, a gente vai... A gente pode até deixar aqui abaixo, né, na descrição desse podcast, aqui algumas corretoras, né, para quem não conhece, poder conhecer. A gente deixa lá, vou pedir para o Thales passar uma relação que ele acredita ali que são boas. Eu conheço, eu trabalho muito com a Genial, uma boa corretora também. Então, assim, muita gente não sabe o que o Thales acabou de falar, mas pura verdade. Às vezes no nosso próprio banco ali, as opções que ele nos oferece são opções relacionadas ao próprio banco. Mas quando você vai para corretoras mesmo, ele vai abrir para você um leque. E aí, vamos lá. Fui para o leque, né? Fui para uma corretora, abri uma conta na corretora, lembrando que hoje isso é um processo 100% digital. Digital, rápido. Rápido, antigamente era mais sofrível o negócio. Como é que a pessoa pode começar, né? Onde que é o mais apropriado para aquele que está buscando a primeira reserva, para ter um pouquinho mais de segurança? Vamos botar assim, o investidor tem medo. Perfeito. O primeiro passo dele, então, era entender o que entra e sai da conta. Beleza? Sim. Os salários, buscar diversificar as fontes de receitas. Então, aquela história de eu tenho uma cesta, eu tenho fui comprar ovos, né? Ovos de galinha. Eu botei todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta. No percurso até em casa eu caí e aquela cesta quebrou. Olha que perrengue que eu vou passar para me alimentar. Agora eu tenho 3 cestas e eu boto ovos separados nela. Eu caí, uma cesta caiu e quebrou. Eu ainda tenho 2 cestas com 40% dos ovos ali dentro. Isso é um ensinamento sobre fontes de receitas, tá? Então, se você puder, tenha mais de uma fonte de receita. Seu trabalho, como exemplo, seu CLT, se você puder vender água lá dentro, pega aquele lucro daquela sua venda e, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu vou criar uma venda, e o lucro dessa venda eu vou investir. Isso é que a gente chama, eu tô aqui numa linguagem para quem está assistindo, tá? É o que chama de ativo, é transformar o seu... Ativo, sim, buscar ter ativos, né? Então eu criei mais uma fonte de receita, eu controlei muito isso, eu controlei meus custos fixos e variáveis para entender. Dá um exemplo de custo fixo e um exemplo de custo variável. Vamos lá, o seu aluguel. Custo fixo. Custo fixo, independente do que você vai fazendo no mês, você já entra com aquele custo. Então, se você ganhando o seu salário, seu prolabore, seu lucro ou não, você já tem que pagar aquilo ali. Então, esse é um custo fixo. Custo variável é uma farmácia, um mercado, uma saída para comer algo no McDonald's, como exemplo. Esse é um custo variável que você pode cortar ele, e às vezes a resposta para não ter um dinheiro é deixar de comer um McDonald's, aquele único McDonald's do mês que você tem. Assim, você pegou isso para falar, Thales, e é impressionante como que as despesas variáveis, principalmente as micro variáveis,
impacta no orçamento de uma família de forma absurda. É aquele lanchinho que eu como todo dia. Nada contra, gente, até porque a economia tem que girar, a gente gosta de um lanchinho, de um cafezinho, mas quanto que isso às vezes impacta para quem está criando esse projeto, né? Se você quer ter uma reserva financeira, você precisa se vir de base humilde, igual a gente está falando aqui, precisa pagar um preço, né? Então, eu até fiz uma simulação lá no meu Instagram, que esses dias me provocaram: poxa, mas você é o organizador que tem as planilhas e tudo mais, para você é fácil. Eu falei, então beleza, eu vou pegar o meu cartão, minha fatura média roda em torno de 12 mil reais por mês. Eu vou pegar essa fatura e vou quebrar no mês. Do cartão de crédito. Vou quebrar no mês, em 3 meses, e minha fatura vai estar 6 mil. Duvido. Falei, você desafiou a galera. Assim, pra dizer que eu prego o que eu vivo, sabe? Sim. O objetivo principal era incentivar as pessoas a dizer, cara, peraí, ou eu dou desculpa, ou eu vou fazer algo em torno do meu sonho. E cheguei e provei, cara. Onde eu cortei? Foram os cinemas, as saídas, as comidas fora, sabe? As roupas extras que a gente vai comprando, as viagens, os passeios. Então, assim, é possível. Se você tem uma clareza do que entra, do que sai, você consegue manobrar para fazer sobrar. Porque eu aprendi no pior cenário, quando eu passei fome, que eu deveria gastar menos do que ganha. Então, estou te dando alguns exemplos de responsabilidade, pessoal. Se você ganha R$1.000, se você ganha R$500, se você ganha R$2.000, você tem que sobreviver com o que você ganha. Senão você vai entrar em um ciclo financeiro de despesa, vai pagar, enfim, juros, né? Você tem que adequar a sua realidade, Hugo, com o que você ganha. Por isso que eu falei lá atrás, eu não vou romantizar aqui, eu vou dizer de uma forma bem curta e reta. E até porque nós estamos numa série, desde o início do ano, falando sobre princípios. E assim, enquanto a gente está aqui conversando, olha só que interessante. Segundo a Bíblia, se a gente for colocar, tá? Tem tópicos que a Bíblia aponta. A gente sempre fala aqui nas lives do Geração do Futuro sobre isso, né? Pegando esse conceito do não romantizar, então não vamos romantizar também a questão da leitura da Bíblia. Tem muita gente que ainda romantiza, achando que para ler a Bíblia precisa estar especificamente falando na igreja. E a gente tem falado muito aqui que vida com Deus, leitura da palavra, como consequência, à medida que vai clareando, daqui a pouco eu estou congregando, isso é uma consequência natural. Isso são princípios que a gente vai aprendendo e vai caminhando. Então, na Bíblia, olha só que interessante, tem apontamentos, como, por exemplo, primeiro você falou sobre organização. A Bíblia aponta sobre orçamento, saber fazer orçamento. E aí, a gente já tem aqui uma galera que acompanha os podcasts, eu já tenho até algumas pessoas aqui em mente que sabem, que vai falar assim: Hugo, mas cita o versículo. Eles me cobram isso. Então vamos lá, ó. Em cima de orçamento, a gente pode usar Paulo em Romanos 12:13, suprindo assim as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Então, Paulo, quando ele vai para Romanos, para a igreja de Romanos, uma das coisas que ele precisava ter uma clareza era quanto à questão orçamentária e como os irmãos lá ajudariam esse financiamento. Então, Paulo era um homem extremamente culto, um homem de muito conhecimento, e ele sempre falava, ó, tudo tem que ter planejamento. A gente vai fazer, o evangelho não vai deixar de avançar, mas precisa ter planejamento. As igrejas que Paulo ensinava, ele também, inclusive, chamava muito atenção para as igrejas, digamos, ricas, que tinha uma tendência natural a querer gastar mais. E você vê que durante esse processo, uma das igrejas mais relevantes em ajuda, porque sabia trabalhar bem recursos, era a igreja macedônica, de Macedônia, que era uma igreja relativamente simples, com pessoas que não tinham tantos recursos, mas conseguiam ser abundantes na obra. Mas por quê? Porque tinham consciência. Então olha que interessante quando você falou sobre orçamento. 2, você falou sobre economizar antes de gastar. A gente está aqui ouvindo, né, Thales, você tem que ter uma clareza sobre isso. Você quer construir um patrimônio, sabe economizar antes de gastar. Pensa antes no que você está gastando para ver se realmente é relevante. Aí a gente vai para o texto bíblico. Honra ao Senhor com os teus bens
e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Provérbios 3:9. Logicamente que a gente está falando aqui também sobre... É um assunto que a gente pode depois transcorrer sobre isso com mais calma, que é a questão de dízimo, oferta, mas a pessoa precisa entender naquele tempo como que era a cultura disso, né? Mas você vê também em Malaquias 3:10. Isso aí até tem uma discussão muito grande, porque muita gente fala que muitos pastores usam isso para querer oferir mais recursos do que deveria, mas não é essa a ideia. A ideia é entender que honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos seus ganhos, economizar antes de gastar. Quando Jesus ele fala que todos nós precisamos nos relacionar com Deus em espírito e em verdade, o em verdade é a consciência. E aí quando você fala saiba o que você vai gastar antes de gastar, a gente está tendo um ato consciente de refletir. Isso é necessário? Controlar os nossos impulsos consumistas, sabendo que a gente realmente vive num mundo que apregoa muito essa ideia de gastar. Mas como eu estou gastando? Como eu transformo esse gasto em um ativo? Então são 2 pontos que você falou aqui essa noite que a Bíblia já aponta e nos ensina. Então assim, vamos seguir aqui. E aqui, Thales, eu queria falar sobre um outro ponto, que muita gente vai escrever e se eu não colocar aqui, fica difícil. Vamos ajudar a galera. O cara endividado e está assistindo esse podcast agora, e você não está romantizando, está sendo reto e claro, quer economizar, faz um orçamento. Aí vem provavelmente muitos que estão aqui nos assistindo dizendo, mas eu estou assistindo hoje e eu estou acumulado de dívida, cartões, cheque especial. Por exemplo, você hoje tem uma despesa de 12 mil do cartão, mas porque você provavelmente faz uma organização financeira para tal. Mas tem gente que talvez esteja também nessa classe de pagar 12 mil de cartão, mas sem ter não sabe nem como vai pagar o mês que vem o cartão. O que você pode aconselhar, né? Uma pessoa que hoje realmente não sabe dar não familiarmente. Temos muitos homens e mulheres aqui que sentem no coração, às vezes, um filho, um marido, uma esposa pede algo, ele fica com medo de dar não, daqui a pouco ele vai se embolando, pagando o mínimo de cartão e não sai disso, né? O que você poderia compartilhar em relação a isso? E eu pergunto isso porque eu já estive no passado nesse momento. Eu não tinha conhecimento, não tinha princípios e fui seguindo a maré dos ensinamentos. Paga o mínimo, mês que vem eu vejo o que vai dar. Esses tipos de cultura que são ensinadas. E a gente precisa realmente combater isso. Ensinar o consumo inteligente, a finança inteligente. Como? Uma pessoa hoje ela pode começar a organizar em relação à questão de política de controle de dívidas. Então, primeiro ele tem que chegar ao montante total, beleza, Hugo? Às vezes ele sabe que ele está devendo, mas ele tem medo de olhar o total. Peraí, vamos olhar o total, o montante total de dívida e o que eu tenho que pagar todo mês, beleza? Ok. Fiz essa análise, entendi. Se eu ganho 1.000, eu tenho que pagar R$1.200 por mês, não dá para pagar. Mas eu quero cumprir porque senão aquilo vai virar uma bola de neve, né? Eu vou perder crédito, vou acabar torrando o que eu tenho e não tenho. Como que a gente faria assim? Enxerga o total, enxerga o mensal e tenta trazer ele para uma parcela que você consegue pagar dentro do mês. Porque geralmente não é um cartão só, que é uma pessoa que está nesse nível. Ele tem um cartão do Santander, tem um cartão do Bradesco, tem um cartão do Banco do Brasil que ele está se embolando. Não é o melhor, mas como é uma forma de matar isso, cara? Vai atrás de um crédito no mercado, transforma o total ali, pega o valor total que você está devendo para você conseguir amortizar de uma única vez e diminuir, pagar menos. E transforma isso em parcelas, Hugo, que você consiga pagar. Então vamos lá, eu estou numa dívida, eu vou buscar um crédito para quitar aquela dívida rotativa. Isso, mas lembra que você tem valor na mão então você tem o poder de negociar. Então você vai nos bancos e beleza, estou te devendo 10 mil, eu quero pagar 9 mil, o dinheiro está na mão. Então você vai entrar numa negociação para diminuir o valor. E quando você for pagar o valor total, você vai transformar em parcelas, você não vai ligar muito para os juros, beleza? Você vai transformar em parcelas que caibam no seu orçamento. Então você vai ganhar os R$1.000, você vai transformar aquilo ali em parcelas de R$200 porque você precisa ainda sobreviver. Então, é isso. Essa é um cenário de você enfrentar uma crise como essa. E em contrapartida, eu buscaria empreender em paralelo, buscaria aumentar minha receita, se é um lugar que eu trabalho, o que eu posso fazer para aumentar o que eu ganho, se eu, para conseguir, dentro desse cenário, ainda
fazer sobrar algo ali, beleza? Porque senão a gente vai pagando juros e vira uma bola de neve, vira um caos. Então minha dica é: encara o monstro de frente, porque ele é menor do que você imagina. E encara assim, beleza, qual é o valor total? E isso é bíblico. Olha, que legal. Davi encara um monstro de frente. Legal, que legal. Porque às vezes, Hugo, as pessoas vêm falando comigo, eu tenho endividado, mas peraí, qual o tamanho da sua dívida? Não sei, sabe? Tem medo de saber. Não dá medo, sabe? Eu acho que dá medo mesmo, mas eu sou mais assim, ó. Beleza, tem um problema, qual é o tamanho do problema, como que eu soluciono ele? Ponto. E aí, entendam isso como um aprendizado, pessoal. Você errou, mas você aprendeu. E espero que nunca mais repita as mesmas ações para chegar nesse mesmo cenário. Perfeito. Eu consegui responder aí um pouco? Sim, tranquilo. Aí vamos lá, pessoal. Então eu tenho todo o meu controle lá, eu sei o que entra, o que sai. Eu vou para a corretora, porque eu vou ter acesso a mais ativos, e no começo eu vou buscar um fundo de emergência. Isso. Cada um vai falar 2 meses, 3 meses. Eu prefiro ser conservador. Eu vou falar o máximo que você puder, no mínimo 12 meses do seu custo de vida. Nisso você vai buscar, Hugo, ativos com muita liquidez e baixo risco. Onde seriam esses ativos, né? E o que seria o termo liquidez, Hugo? Liquidez é assim, ó, precisei e resgato hoje. Vou dar um exemplo de liquidez para ficar mais claro. Eu tenho um imóvel. Eu vou anunciar meu imóvel. Eu transformo ele em dinheiro amanhã, Hugo? Não, você tem que ter um comprador. Até transformo se eu perder aí 50% do preço e falar, 200 mil, vou vender a 50 mil, quem quer comprar? Aí realmente vai aparecer. Então aqui eu não tenho liquidez. Então na construção desse fundo de emergência, que é uma parte do seu patrimônio, que você vai usar mesmo para ficou desempregado, para imprevistos, para problemas, ele tem que estar líquido. E esse termo liquidez no mercado financeiro significa, precisei, eu resgato a hora que quiser. Porque no mercado financeiro tem ativos, e é mais ou menos essa correlação. Quanto mais tempo você deixar aquele investimento ou aquele ativo sem mexer, maior é a bonificação que o emissor, que o banco tem que te dar. Sim. E hoje quais são esses ativos? Hoje o melhor ativo de um país é o Tesouro Direto Selic. Explica isso pro leigo. O Tesouro é o título que o próprio país emite, não é isso? Seria bastante. Como que é assim, o mercado financeiro em geral vai funcionar em renda fixa, tá? O dinheiro que você tem na poupança, o banco vai emprestar para alguém que tomar aquele crédito e ele vai te remunerar ali a poupança ou um CDB. Então ele vai emprestar a 20% ao ano e vai te dar 6% ao ano. O Brasil, ele emite títulos de dívida que ele te remunera. Então, o Brasil, através do Tesouro Direto, ele vai te investir, te remunerar, né? Esse ativo, se eu não me engano, hoje é R$107, o valor mínimo que você vai comprar, e ele vai te dar 100% da Selic. A Selic hoje está em 10%, já teve a 14%. Então você ter um dinheiro sem risco, a quase 1% ao mês, é uma oportunidade muito grande. E o risco é muito baixo, porque qual que é o risco de você investir no Tesouro Selic? É o Brasil quebrar. Sim. Tem esse risco, beleza? Mas se o Brasil quebrar, eu costumo brincar que seu Banco do Itaú quebrou, seu Banco do Bradesco quebrou. Então tudo tem risco, mas a probabilidade de um Brasil é um baixo risco, é muito menor. Tudo tem risco, pessoal. Então hoje o seu fundo de emergência vai estar alocado ali. Você não vai buscar. Quando você começou? Você começou de acordo com o recurso que tinha 100% de Tesouro Selic? Então eu comecei eu fui aprendendo, tá? Então assim, eu cometi alguns erros, eu precifiquei, eu deixei investimento, achei que nunca ia precisar de dinheiro e deixei dinheiro sem liquidez e uma hora precisei e tinha o dinheiro na conta e não podia usar aquele dinheiro. Então eu comecei com CDBs, que tinha um rendimento 100% do CDI, com liquidez, aí fui. Hoje, com a maturidade que eu tenho, fundo de emergência, Tesouro Selic. Ponto. Porque aí você não vai buscar ficar rico com esse dinheiro, você não vai buscar os melhores juros do mercado, você vai buscar segurança, liquidez e juros adequado. Beleza? Então, no fundo de reserva de emergência, na minha humilde opinião,
você migrar para um que vai te dar 0,5% a mais é perda de tempo, é besteira. Então, fundo de emergência, Tesouro Selic, você precisou, você vai na sua corretora, resgata e você usa ali esse dinheiro. E o imposto de renda sobre isso, tá? Já explica pra galera também. As pessoas têm medo de imposto de renda, mas o imposto de renda em renda fixa, em sua maioria, é o próprio emissor, então ele é retido na fonte. O que é na fonte? O que vai para você é a parte líquida. Já é descontado. Já é descontado. Então a sua preocupação lá no imposto de renda é só declarar o montante que você tem. Então, se ele te dá 14%, ele vai tirar ali uns 15% sobre o que rendeu e já vai descontar na fonte. Dentro da sua tela da corretora, você já vai ter lá acesso eu investi R$1.000, eu tenho R$1.001 e o líquido é R$1.050. Ele já bate logo direto. E o legal desse ativo, pessoal, é que ele é liquidez diária, então ele rende diariamente. Então se hoje eu tenho R$1.000, amanhã eu vou ter R$1.001. Aí depois de amanhã eu vou ter R$1.002. Não são esses os números exatos, mas é juros compostos sobre o patrimônio que você vai criando lá. E o final do investimento, que poucas pessoas falam, que volta lá no começo, meu custo de vida mensal, é que você consegue ter um montante investido que rende mais do que seu custo de vida. Legal. Então isso... Você já está começando a colocar o dinheiro de fato para começar a trabalhar para você. Eu já estou dando cenários, né? Como exemplo de possibilidades que eu acho que a gente não conversa. Deveria ter essas conversas em casa, deveria ter nas mesas de porque as pessoas às vezes acreditam que para ter esse tipo de conversa precisa se ter muito, mas muito dinheiro, e não, você pode começar nos pequenos passos e se sentir já como parte disso, né? Sempre projeção. Cara, hoje eu tô com 30 anos, então eu quero parar com 40, com 50 anos. Beleza, eu tenho 50 anos, eu tenho mais 20 anos pela frente. Então se eu continuar colocando o que eu coloco todo mês hoje, R$100, R$200, R$500, porque eu me comprometi, beleza? Ainda vou lá atrás. Eu sei o que eu ganho, eu sei o que eu gasto, todo mês eu me comprometi a guardar aquele dinheiro. Se eu continuar isso, nesse aporte, chama aporte mensal, em 20 anos, aos juros, pega os juros da sua carteira ali de investimento, não vai Tesouro Selic. É claro que tem uma oscilação, mas pega a média ali dos 5 anos, do ano da sua carteira, joga o investimento mais aqueles juros em cima em 20 anos. Você vai entender, poxa, eu vou ter um valor X, eu vou ter tantos mil na conta, 1 milhão na conta. Isso, se eu jogar esse mesmo juros que ele rende ao ano, quanto que ele vai me render por mês? Poxa, vai me render R$5.000 por mês. Poxa, meu custo de vida é R$3.000, caramba. Então quer dizer que não preciso nem contar com a aposentadoria, não preciso contar, sabe? Caramba, eu consigo viver e eu consigo construir ao longo prazo, sempre a longo prazo, um patrimônio que renda mais do que meu custo de vida, sabe? Olha que possibilidade, olha que responsabilidade para sua família, assim, você, poxa, se eu continuar nessa mesmo plantio, a minha família daqui a 15, 20 anos vai colher isso, sabe? Olha que bênção. Legal. E isso é possível porque você falou sobre o compromisso, né? Pô, me comprometi em botar R$100 por mês num tesouro direto e vou deixar ser acrescido ali juros compostos. E uma coisa que quando eu comecei também, na minha mentalidade eu botei assim, é uma conta mensal. Já que eu pago contas, eu coloquei lá no meu controle, lá na minha agenda, todo mês, isso aqui é uma conta mensal. E assim o meu cérebro se disciplinou, né? E aí entra um outro princípio bíblico, que é a metanoia, que Paulo, em Romanos 12:2, fala sobre não se amoldem ao padrão do mundo. Eu sempre falo isso muito esse versículo nas lives que a gente tem e agora nos podcasts. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas permitam ser renovados pela mente de vocês para poder aproveitar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus não quer a gente tendo vida paupérrima com muita dificuldade. Mas quando a gente começa a entender que parte ou até mesmo a totalidade da complexidade financeira que eu gerei na minha vida é por consequência das minhas próprias más decisões e decido renovar. Não,
como você mesmo colocou, entenda que um problema que você viveu no passado te gerou uma aprendizagem para você agora caminhar em virtude no futuro, não repetir o erro. E aí eu renovo a minha mente. Então renovar a mente é o processo da metanoia. Então, é todo mês eu tenho que colocar R$100, é entender e conversar com a família. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu vou pegar um drive, vou botar uma planilha, vou fazer uma calculadora de projeção. Ali a pessoa vai colocar o valor mensal. Explica o que é calculadora de projeção. É você projetar em 20 anos, 15 anos, em 10 anos, quanto que você vai construir se você investir o montante que você colocar. Aí você vai colocar o valor que você aporta mensal, os juros que você aporta e o tempo. No próprio site do Banco Central tem essa calculadora também, né? Pode ser também. A gente pode. Mas deixa eu colocar lá a planilha para a pessoa brincar ali. Ela vai ser disponibiliza, você tem uma planilha? Eu vou criar uma aba lá, boto no Drive, a gente bota na Vamos botar na descrição, fechou. Então tá bom. E aí você pode baixar e usar essa planilha. Beleza, vocês brincam aí, cenário, para entender, cara, o que eu vou construir há 20 anos é o suficiente, não é? Preciso dar uma acelerada, legal, tô no caminho legal. Meio básico mesmo, só para vocês fazerem um cálculo. Vou botar tantos por mês, ao juros tal, em tanto tempo. Ela vai te dar lá o que você vai ter e vai te provocar no seguinte, Hugo: quanto que você vai ter investido e quanto que vai ter gerado de juros, que é aí que é o legal. Quando a pessoa vem em 20 anos, se ela botar R$100 por mês, quanto que ela investiu e quanto que os juros daquilo ali, aí que, sabe, dá uma motivação legal. É porque agora eu estou começando a entender para onde que está indo. É diferente de ficar botando no fundo do colchão. Por isso que todo mundo fala, né? Quem mexe com finanças, o Thales está aqui, botar o dinheiro no fundo do colchão não gera juros, não gera liquidez, está lá guardado, tudo bem. Não há necessidade, você vai abrir o colchão lá e pegar aquele dinheiro, não, que você guardou em X anos, que é conceito até dos avós que guardavam. A avó da minha esposa guardava no telhado da casa dela, saquinho de montinho de dinheiro, né? Aí uma vez caiu uma chuvarada e molhou lá o saco todo lá, até ela perdeu uma parte do recurso. É ruim, mas não é essa a ideia. Mas é legal, e você que está aqui nos assistindo, vá lá na descrição do vídeo que a gente está deixando lá para você, uma planilha para você baixar ou até acessar direto no Drive, para você fazer as suas projeções, olhar para o teu cenário hoje. Hugo, hoje o meu cenário é guardar R$10 por mês. Tá bom, bota lá, R$10, ele já vai te dar uma projeção futura em tantos anos, o quanto você vai ter aplicado. Mas aí, daqui a algum tempo, comecei a construir a mentalidade, e agora eu já não tenho mais só 10, agora eu já tenho 50, vou começar daqui para 50, e aí ele vai te recalcular e te dar essa visão. Vamos usar a fé aí, galera. Eu não quero que, claro, que vocês botem 10, se é o que dá, mas qual é o cenário? Eu quero que vocês cheguem num cenário que você, legal, tipo, cara, é R$100, é R$200, é R$500, ele já começa a trabalhar a cabeça, o que eu preciso fazer para sobrar esses R$500, esses R$1.000 por mês para investir. Então vamos fazer esse exercício mesmo, de enxergar, cara, se eu posso enxergar, eu posso fazer, beleza? Então vamos já dar uma acelerada. E Hugo, você falou um termo sobre inflação aí, Hugo, bem legal. As pessoas sabem o que é inflação? Explica aí pra galera, como é que é baseada essa inflação, como é que funciona? Um exemplo, se eu tenho R$100 hoje comigo e eu quero comprar uma mochila, eu vou deixar esses R$100 no bolso e não comprei esse mês e vou na loja no mês que vem. Por alguma casa, por ajuste de preço da loja, a loja pegou essa mochila e agora ela está custando R$102. Então os meus R$100 já não são mais o suficiente para comprar aquela mesma mochila. Isso acontece dentro do nosso dinheiro, é a inflação. A inflação é a média de preços do mercado. Quem aí já foi no mercado hoje, voltou mês que vem e o ovo saiu de R$10 para R$15. Então, dentro dos investimentos, a gente consegue e tem uma dessas funções de deixar o nosso dinheiro pelo menos acompanhando a inflação para que a gente não perca dinheiro. Porque hoje dinheiro em espécie, legal, é bom você ter um dinheiro em espécie para emergência, mas você ter esse dinheiro em espécie, que ele não está rendendo nada, ele está perdendo seu poder de compra hoje, rasgando assim um verbo, é a ignorância, com esse tanto de acesso de comunicação que a gente tem. Vou dar um exemplo do que eu faço, assim, minha fatura do cartão de crédito. Eu parcelo ali
se eu fosse comprar essa mochila, eu parcelaria ela em 10 vezes no cartão. Então, a mochila de 100 reais. Por mês eu pagaria 10 reais. Sim. Eu pegaria 100 reais, ao invés de ir lá e pagar, eu deixaria investir. Então no mês que vem, quando eu fosse pagar os 10 reais da parcela do meu cartão, teria rendido R$1, como exemplo. Então eu não teria pagado 9, eu paguei 10, eu teria pagado 9. Perfeito. Se eu fizesse isso por prestação, a mochila de 100 reais sairia para mim a R$91, como exemplo. Eu vendi 10 vezes. E se eu sou mais esperto, meu cartão, por exemplo, que ele tem um retorno de 3 a 4% sobre os meus gastos. Então de R$91 eu teria tirado 4%. Então eu teria pago aí R$87 numa mochila que eu... Só para o pessoal que está nos assistindo entender o que o Thales está falando, é basicamente o seguinte: eu tenho o dinheiro para comprar mochila à vista. Então ele opta em comprar parcelado e ele pega esse dinheiro do à vista e aplica. E aí com o próprio juros, sabendo dessa educação financeira continuada... Você tem que só gastar no cartão de crédito que você pode. Limite não é extensão de salário, beleza? Esse é outro ponto que a gente entra aqui, né? Porque tem gente que faz do limite do cartão um complemento de renda e vai se enforcando. Mas antes da gente até continuar, é interessante que você colocou que isso que você falou sobre essa questão da aplicação e o conceito da aplicação constante, isso daí é um outro princípio bíblico, que isso a gente pode chamar de educação financeira contínua, né? Você está continuamente, mensalmente, ir lá aplicando. E aí, como eu já sei que tem a galera que segue, que vai pedir para falar sobre isso, a gente pode pegar duas referências aqui, que um livro que fala muito sobre questões financeiras, Salomão, que é Provérbios. Primeira reflexão é Provérbios 16:23, que diz: o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem o ensino. Ó, vocês estão aí hoje ouvindo o Thales, está usando de sabedoria para trabalhar com finanças, e a gente tem que ter a humildade de ouvir e aprender, porque às vezes a pessoa fala assim: ué, o Thales com 30 anos, quem é o Thales para falar de finanças? A gente está falando de um cara que começou com 20 e hoje ele dirige empresas. Eu pude conhecer pouco mais de perto a operação dele, depois até te fala sobre a operação mais recente. Rodou lá de Minas Gerais também? Graças a Deus. Cara. Rodou, e assim, são coisas que a gente não vamos nem falar aqui em números, que pode até assustar, e não é essa a nossa ideia, mas é um cara que em 10 anos consegue produzir esse patrimônio. Então ele está aqui hoje disponibilizando algo. Detalhe, gente, importante: o Thales, ele cobra por essa assessoria, né? Então hoje ele se colocou à nossa disposição de estar dando algumas dicas importantes, mas a gente vai deixar até o QR Code aqui, como vocês estão vendo, do Thales, para todos aqueles que também quiserem pegar dicas mais profundas, e na descrição também do nosso vídeo o contato do Thales, que ele pode disponibilizar para poder, né, assessorar e aí dar orientação aí, né? Eu tenho comigo, assim, é uma guerra que eu contei interna, que eu acho que a pessoa não precisa estar de terno para ela te saber algo, sabe? Principalmente o mercado financeiro. E o que eu estou pregando aqui é o que eu vivo hoje, com toda a humildade. Entenda isso como eu quero te motivar. O que eu tenho guardado rende mais do que meu custo de vida, que é chamada liberdade financeira. É isso aí. Então eu estou te pregando algo aqui que com muita humildade eu construí, e querendo incentivar, cara, independente de onde você está. Eu, Thales, eu fiz 9 anos de casado. Há 9 anos atrás eu tava passando fome. Eu tô com 80 quilos, Hugo. Eu cheguei a ter 56 quilos. Você falou que tinha 7 reais por dia para me alimentar, e aquilo ali virou uma chave. Então assim, independente, Deus tá mandando te dizer aqui, pessoal, independente de onde você tá, vamos encarar esse monstro de frente e vamos resolver. Beleza? É isso aí. Não é amanhã que você vai resolver. Talvez é daqui a um ano. E ter essa consciência também, que a gente levou um tempo para estar numa situação delicada, então você vai levar um tempo para sair dessa situação. Mas ter altivez, acreditar que é possível. Vocês estão vendo de uma pessoa que é possível. E aqui, para você continuar, Thales, Provérbios 27:12 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio,
Mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Né? Sofre as consequências. Provérbios é um dos meus livros favoritos. Para quem trabalha com finanças, o Salomão, assim, eu vou além, né? Eu gosto muito de Provérbios, mas também gosto de ir para Eclesiastes, porque tem muita gente hoje que realmente apregou a ideia do crescimento financeiro usando Provérbios, porque é Salomão. Mas eu gosto também de Eclesiastes porque ele dá um pouco mais de senso de humildade, porque Salomão, mesmo construindo toda a riqueza depois das tragédias que ele se meteu, porque é humano e falhou, ele vai e escreve um livro tão bonito para dizer assim, mesmo com toda a nossa capacidade de oferir recursos, construir, mas tudo é efêmero, a gente está aqui para ter uma vida sadia, feliz, porque realmente o que vale são as pessoas. O recurso ele vai ficar, mas a gente tem que trabalhar com prudência, né? Importante porque também entra outro ponto. Tem muita gente que fala assim, não sei quanto tempo eu vou viver, então para que eu vou economizar? Não, Deus quer que você, no tempo que você tem aqui na Terra, você tenha um tempo virtuoso, com uma boa qualidade de vida. Você não precisa viver com taquicardia todo mês, sofrendo para pagar a conta, porque na realidade, quando a gente vai olhar, como a gente conversou aqui hoje, às vezes a sua situação de aflição está justamente no impulso das pequenas coisas. Então, ter esse orçamento organizado, Provérbios está aqui dizendo, prudência. E eu falo isso, né? Eu já fui um cara extremamente imprudente. A Marina vai assistir essa live e vai falar assim, cara, vê o Hugo. Há tantos anos, eu era extremamente prudente. Eu fui muito aventureiro. Mas realmente, você, ao me converter, ler a Bíblia e falar, cara, como tem ensino lá para finanças, e a gente olhar mais para dentro e ter humildade de procurar, abrir mão dos nossos achismos. Mas eu acho que isso não funciona e tal. Não, porque ver uma coisa, levando para uma outra pergunta, eu, Hugo, tá? Sempre fui relativamente reticente, sei que hoje, temos que falar sobre isso também. Hoje a coisa já está mais organizada, mas eu, Hugo, sempre fui muito reticente quanto às criptomoedas, tá? E a gente sabe, eu sei que você, Thales, também tem uma parcela do seu pool direcionada a cripto. Como, para a galera aí que curte cripto, qual é o teu aconselhamento para quem quer começar em cripto? O que é legal, o que é interessante, o que não é? Cripto é uma oportunidade. Hugo, há pouco tempo agora, quem estava posicionado em Bitcoin deu uma porrada bem grande. Eu participo de alguns grupos. Eu estudo muito, sim, todo dia, são horas dedicadas a esse assunto, então eu acabo tendo network de alguns grupos, porque eu gosto de andar com pessoas melhores do que eu. Estar aqui nessa mesa é um exemplo disso. Eu que tô aprendendo contigo. A gente acaba evoluindo, e Bitcoin é uma oportunidade de você ter alguns ganhos explosivos. Está sendo uma oportunidade de você ter um montante sem muito lastro e sem muito controle de bancos centrais pelo mundo afora, porque o Bitcoin, na teoria, o que você tem ali é seu, online, offline, então não tem muito acesso àquilo. Só que quando a gente entra em renda variável... é um risco. Então, quando a gente entra em renda variável, é importante, e meu método todo dinheiro que está em renda variável tem que ser o dinheiro que você aceita perder aquele montante. Explica o que é renda variável, mais uma vez, para a pessoa que está acompanhando, porque a gente está usando muitas palavras aqui e às vezes as pessoas podem meio que se perder. Renda fixa, CDBs, dinheiro na poupança, Tesouro Selic. Renda fixa é aquilo que tem um retorno com menor risco, mas um retorno programado. Tipo, uma renda fixa, ele vai te dizer 14% de algo ao ano, 10% ao ano. Renda variável são ações, criptomoedas, fundos imobiliários. Assim, você vai comprar R$10 uma ação, ela pode ir a R$100 e esses R$10 que você comprou, ele acompanha o preço de R$100, ou aquela ação, aquela empresa pode quebrar. Você pode perder todo aquele dinheiro. Sim. Então, em renda fixa você tem um montante ali meio que dito do quanto o seu retorno. Em renda variável você não tem esse montante de se ele vai aumentar ou subir, você tem uma variação, mas você tem oportunidades de ter ganhos explosivos, né? Então, na minha metodologia, é diferente, tem várias, não é a única certa, mas a minha metodologia, eu nunca perder dinheiro, porque dinheiro é tempo dedicado e tempo a gente não recupera. Então, eu boto em
em renda variável, em criptomoedas que a gente está falando, só aquele montante que eu aceitaria perder. O aceitar perder não é o querer perder. Minha regra número 1 é nunca perder dinheiro. Mas, por exemplo, eu botei R$1.000 ali, eu tenho que entender que se aquela criptomoeda quebrar, chegar ao preço de zero, aqueles R$1.000 não vão me afetar. Eu não vou deixar de comer, eu não vou ter que pagar uma dívida. Então, até porque isso descumpre um princípio, né? Até aproveitando o que você está falando, tem muitas pessoas que ainda não entendem, mas gente, assim, atenção, a Bíblia nunca apontou para aposta. Isso é uma coisa que muita gente fala, poxa, eu queria fazer uma fezinha, qualquer coisa assim. A Bíblia nunca apontou para aposta, ela sempre deixa claro que o trabalho prudente, por exemplo, é preguiçoso, está em Provérbios, é preguiçoso, vá aprender com as formigas, o que é trabalhar diligentemente. Então, assim, hoje nós estamos falando sobre trabalhar com recurso financeiro. Então, o assumir a perda, isso faz parte da gestão financeira que o Tales tem. Então, ele deixou muito claro aqui, ó, se eu vou para uma operação de mais risco, porque o meu alvo é ter uma liquidez maior do que num recurso mais conservador, eu preciso entender que parte da minha gestão é possivelmente essa perda. E não o que muitas pessoas fazem, que vão para o mercado financeiro como apostadores. Deixa eu rasgar o verbo aqui. Pode rasgar. Casa de aposta, pessoal, furada. Isso não é o que tá falando, não. É o Tales, tá? Uhum. Eu tirei toda a responsabilidade de estar falando, sua é minha. Não existe casa de aposta. Quem ganha dinheiro é a casa de aposta. Isso não é algo correto. Se tem alguém te falando que vai ficar rico querendo te vender uma forma de você ganhar dinheiro ali, toma cuidado, porque não é correto. É cassino. Se tem alguém falando que vai multiplicar o seu dinheiro amanhã, toma cuidado. Se tem alguém falando em mais de 1% ao mês sem risco, toma cuidado, porque não existe almoço grátis. Não existe. Isso é o Tales que está falando, tá? Sim. E hoje existe um assédio muito grande no WhatsApp, um monte de coisa. Vem para cá pro grupo dos mega investidores que entram e ganham 30% de juros. Cara, isso não existe. Não existe. Então, se isso fosse verdade, a pessoa pegaria um empréstimo no banco que não vai te cobrar os 30% e ele vai alocando, vai trabalhando com o dinheiro do banco, ele seria um bilionário. É lógico. E assim, investimento alavancado, isso é o nome, né? Alavancagem, você só vai trabalhar, gente, atenção a isso, não pega todo o teu recurso. Às vezes você pegou uma rescisão trabalhista, uma coisa que vai te dar uma provisão durante um período. Vou duplicar, triplicar meu... Quer um exemplo prático sobre isso? Por favor. Na pandemia, o índice Bovespa, pessoal, é um índice que vai pegar as maiores ações do mercado brasileiro. Sim. Quem tinha R$100.000 alocado nessas ações, beleza? Esse patrimônio teria virado uns R$50.000. Perdeu metade do valor. Não perdeu a metade do valor. Se ele tivesse resgatado na pandemia, ele teria tomado um prejuízo de 50%. Mas o cara que eu fiz, Hugo? Eu vi esse cenário, eu analisei as ações que eu estava posicionado, eu entendi, poxa, é o mercado com medo. As ações do Itaú não estão em prejuízo. Sabe, os indicadores daquelas ações que eu estava não tinha mudado muito. Então o que eu fiz? Eu recomprei o pesado na baixa. Ele voltou e passou do preço que estava. Então assim, você triplicou o investimento. Tem uma brincadeira que fala compre enquanto há sangue nas ruas. Eu acho que isso é tema antigo pra caramba, né? Por que eu tinha muita Até porque queda de mercado, para quem sabe e entende, sabe que é uma grande oportunidade. Porque para ter a queda do mercado é porque alguém já está se reposicionando e vai... olha a prudência, Hugo. Eu tinha um capital, eu sabia muito claro a estratégia, sabia do risco de perder tudo e tinha mais uma reserva para oportunidade. Eu falei, cara, se eu entrar aqui eu vou fazer uma grana aqui. Enquanto a maioria estava ali saindo, liquidando com 50% de perda,
Eu posicionei, ele voltou. Porque é o senso comum, às vezes, a pessoa fica com medo, né? Todo mundo, poxa. Mas ele pegou um cenário também extremamente atípico, né? Só que acontece, entende? Sim. Assim, se for o dinheiro que eu não aceito perder, não vai. Eu sacaria, entendeu? Sim. Eu teria o maior prejuízo da história. Sim. Pelo contrário, eu fiz talvez os meus maiores ganhos. Porque era um dinheiro que você estava operando, que você já tinha na sua mente, que era o dinheiro do risco. Eu chamo de fundo de emergência e fundo de oportunidades. Ok. Criptomoedas, o melhor cenário hoje para você investir, mais fácil, é abrir uma conta na Binance, que é uma corretora aí em nível mundial, e lá você vai ter acesso a todas as criptomoedas do mundo. Uhum. Ali é um pouco mais profundo, não vou entrar tanto, porque tem que ser algumas análises um pouco mais profundas, e é uma oportunidade de ganhar dinheiro sim, é uma oportunidade de você trazer um pouco mais de segurança também, faz parte da diversificação do seu capital total. Perfeito. Beleza? Uhum. Hoje eu estou um pouco fora de renda variável, eu diminui minha exposição porque eu entendo que empresa é o meu maior ativo hoje. Então dentro de empresa eu tenho risco e retorno. Então não faz sentido eu, dentro da minha estratégia de diversificação, estar tão posicionada em ações, em criptomoedas, porque eu posso fazer esse dinheiro, investir esse dinheiro nas minhas próprias empresas e ter retornos maiores. Então hoje eu tenho sim, estou posicionado em renda variável, mas eu digo que eu estou uns 70% renda fixa e 30% só renda variável. Legal. Assim, estou bem conservador hoje. Entendi. Esse é um perfil conservador. Bom, a gente está indo para a reta final da nosso podcast hoje e pegando isso que você acabou de falar, vamos imaginar aqui o seguinte cenário, né? A pessoa que está com capital, como você falou, eu prefiro investir em empresas, tá? O que você poderia aconselhar para a pessoa que está saindo do mercado como um colaborador e está querendo empreender e tem lá aquele recurso para empreender? O que o Thales hoje poderia dar como uma dica, um direcionamento, como fazer uma melhor escolha sobre aquilo que quer empreender com o recurso que tem? Eu já passei pelos dois cenários, né? De ter que empreender sem ter dinheiro, de ter que empreender colocando todo o dinheiro que eu juntei e agora de ter um capital para aquilo. Tá, então fala aí os cenários e dá um pouquinho dos aconselhamentos. Qual que eu acho que tem que ter? Tem que ter uma clareza de qual é o montante total que eu vou investir naquilo. Ponto. Uhum. 10 mil reais, cara, beleza, são 10 mil reais, 10 mil reais vai pro iPad, vai para microfone, vai para as câmeras, beleza. O que vai acontecer com o Thales se aquilo der errado, qual é a possibilidade de dar certo e, se possível, ter uma reservinha ali pro imprevisto que pode acontecer no caminho. Então, assim, a minha sugestão é ter clareza nos cenários. Lembrando que ele pode ser, né? Ele pode mudar a sua vida financeira ou pode dar errado também. Então você ter clareza e tentar entender todos os cenários para o pior cenário não ser o cenário o final para você, assim, sabe? O pior cenário ele tem que te dar ainda a possibilidade de tentar de novo em outra coisa. Entendi. Ficou claro? Conseguiu. Mas hoje você, dentro das suas análises, né? Você hoje quando vai para o mercado de empresas, né? Para investir, tem aquelas que você considera de menor, maior risco em relação a retorno? Como é que você hoje avalia isso? Assim como o investimento... Eu sei que agora a gente está até para uma conversa um pouquinho mais profunda, né? Para aquela galera também que está aqui acompanhando e que quer entender um pouquinho sobre isso também, né? O termo que você deu aí, né, se chama payback. Payback. Então, você tem que ter muita clareza do valor que você vai colocar naquela empresa, em quanto tempo ela vai voltar para o seu bolso. Ponto. Sua pergunta foi... Como a gente... quais são hoje, assim, na sua opinião, mercados bons para ter paybacks apropriados? Qual é uma média mais ou menos hoje para aquele que está querendo começar a entender qual é um prazo médio de um payback? Um payback bom, me corrija aí se você discordar, acho que são 2 anos. Assim. E geralmente são 24 meses. Bom,
você bater ali, você está num cenário muito bom. Né? Então em 2 meses eu botei 10 mil, em 2 meses ele voltou para o meu bolso de lucro, 10 mil reais, eu reposicionei aquele capital ali. Só que cada empresa, cada nicho vai ter um cenário diferente e a gente tem que se ligar muito na sazonalidade. O que eu, pelo menos, nunca ocorreu no percurso exatamente como eu planejei. Não sei se com você é assim. Eu sou muito otimista e no percurso nunca é o cenário. Você dá uma previsibilidade, mas na prática. Nunca é um meio entre o ótimo e o ruim ali que acontece. Sim. Então, em negócio, o seu capital tem que voltar, beleza? E você tem que ter essa clareza de quanto tempo ele volta e aí calcular as rentabilidades para ver, né, o que. Só que o que vai te enriquecer, o investimento de maior rentabilidade é negócio. Dentro de mercado financeiro, não existe investimento que vai ter maior rendimento do que negócio. Então, hoje, se a pessoa quer multiplicar o capital, é um negócio, cara. E assim, só para o pessoal entender, e aqui eu vou falar de uma maneira e me corrija se eu falei bobagem. A mentalidade de um investidor em negócios é entrar e já ter pré-estabelecido, mesmo pegando as variações, mas ter pré-estabelecido também o momento de sair do negócio. Tá certo afirmar assim? Então, sim. Eu acho que o maior ganho de um empresário vai ser na venda daquele negócio, como exemplo. Perfeito. Então pelo menos, eu construo um negócio já pensando na riqueza que ele vai me gerar na venda. No final, sabe? Eu não sou aquela pessoa que vai pegando lucros no caminho, porque eu entendo, poxa, se esse negócio me dá X por mês, se eu investir nisso e criar aumentar as receitas, poxa, eu vou conseguir ter maiores ganhos ali. Se minha ideia for viver daquele lucro, eu consigo aumentar o lucro. Ou se minha ideia for, cara, vender esse negócio para alguém, eu consigo valorizar essa venda, como exemplo. Legal. Então, ó, só pra gente recapitular aqui algumas fases que o Thales conversou, porque o Thales ele é dinâmico. Acelerado. O Thales ele é aceleradíssimo, mas dá para entender. Vamos lá. Vamos pegar aqui só para voltar um pouquinho. Primeira coisa, para a gente chegar nesse momento do Thales, é possível chegar, tá? Primeira coisa, ter uma clareza que isso é uma escada, tá? Eu gosto muito de usar o exemplo do gráfico do Warren Buffett, né? Que ele fala sobre o gráfico de crescimento, né? Não entender que constância é um gráfico ascendente, não. Ele tem um período retilíneo que você só está ali injetando, você ainda não está vendo o movimento, claro, acontecer, mas ele vai acontecer lá na frente, igual um avião decolando. Primeiro ele pega força no chão para depois decolar. Então você começou, comecei agora, bacana, você tá no caminho da prosperidade. E nesse caminho de prosperidade que você está caminhando ali, você tem que entender que no início do processo você está construindo o teu investimento de segurança, é o que vai te manter. Pronto. Fase 1. A 2.1 seria a construção de um fundo de oportunidade. Pronto. E aí a gente entra Então, fase 1. Para quem está aqui começando a construir uma mentalidade financeira de acordo com o que o Thales está compartilhando essa noite. Fase 1. Construir o seu rendimento de segurança. Entender com quanto você vive e manter-se assim, mesmo o seu cenário sendo abundantemente positivo. Não saia do seu custo fixo. Se teu custo fixo, como ele deu o exemplo no início, é R$500, mantenha mesmo seu salário para 10 mil. Não saia na mesma proporção do crescimento do que está entrando, beleza? Se aumentou 100, não cresce, não aumenta o custo em 100, aumenta o custo 10, entende? A proporção do que está. Eu sou mais conservador nesse aspecto. Até dentro daquele livro Hábitos Atômicos fala sobre o crescimento de 1%. Então você cresce 1% de acordo com um cenário mais favorável. Vamos botar assim para não sentir muito impacto, porque às vezes a gente sai de 0 para 10, dá aquela emoção e de repente você pode pegar uma intercorrência no caminho e você não tem uma estrutura emocional para lidar com aquilo. É apenas uma contribuição aqui, mas o Thales fala... Deixa eu dar aquele exemplo. Eu e a minha esposa, a gente foi jantar com um casal de amigos, porque, cara, a gente ama esse casal de amigos.
E chegamos lá, eu fico muito feliz com as conquistas de todos, Hugo. Assim, o próximo, se eu vejo que o próximo tá crescendo, eu sou aquele cara que vai vibrar, que vai... Sim. E a gente tem um carro 2016, porque a gente tem muito claro que carro pra gente é um passivo, a gente não trabalha com carro. Então hoje eu posso alugar um carro ali e fazer uma viagem no carro muito melhor, sai muito mais barato. Depois eu explico um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade. E esse casal veio buscar a gente com uma Volvo, não sei quanto que custa uma Volvo, 200, 300, 400 mil. Eu fiquei muito feliz assim, com ele, com essa conquista. E a Tami, poxa, aí, a gente podia trocar de carro, né? E aí surgiu uma oportunidade de um negócio numa semana seguinte. Eu lembrei desse casal, falei, poxa, as ideias ali foram tão legais, eu acho que eu vou abençoar eles dando uma oportunidade pra gente entrar junto nesse negócio. E ele virou pra mim e falou bem assim, poxa, Thales, vou te confessar uma coisa, todo o meu dinheiro tá naquele carro. Eu até brinquei com ele, cara, vende esse seu carro, investe comigo nesse negócio que se der certo a gente vai comprar uns 10 carros desse. Então, tá vendo como que são escolhas? Sim. Perfeito. Na construção do fundo de emergência, ele optou por não preciso disso aqui. Eu vou comprar o meu carro ali. Então, não tem nada de errado nesse exemplo que eu dei. Só quero te falar que hoje o Thales, eu posso me dar um pouco mais de luxo do que lá no começo. Mesmo assim, eu tenho aquele mesmo princípio do Thales que começou lá atrás, entende, Hugo? Se não faz sentido com a minha estratégia, eu não preciso tentar nada pra ninguém, eu não preciso mostrar pra ninguém. Não é meu sonho ter um carro desse, às vezes é um sonho de alguém, eu respeito isso. Então, eu sigo à risca o meu plano. A cartilha. Beleza? E aqui eu dei 2 exemplos juntos, que eu tenho fundo de emergência e eu tenho fundo de oportunidade, porque eu tive isso, coisa que esse casal não teve para entrar nesse negócio. Então olha a importância do investimento, a importância da organização financeira. Se eu só fosse aquele cara que ganhasse dinheiro e não tivesse essa gestão, talvez eu nem teria esse capital para isso, sabe? Para investir no negócio. Então, fundo de emergência, fundo de oportunidade, e o terceiro é vou chamar aqui de fundo de aposentadoria, que aí você vai buscar ativos, Hugo, que eles rendem mais do que a inflação. Dentro dos ativos lá em renda fixa, como exemplo, você entra no Tesouro Direto e PCA, que é a inflação mais 4%. Isso faz muito sentido para sua aposentadoria. Você saber que, poxa, daqui a 20 anos eu vou pegar um capital que está rendendo mais do que a inflação e está me premiando com mais 4, 5%. Sim. Então, se o Thales pudesse dar uma sequência que eu trago na minha metodologia, é isso: fundo de emergência, fundo de oportunidade, fundo de aposentadoria. Legal. Aí, tá aí. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast hoje. Em primeiro lugar, Thales, eu quero te agradecer. Cara, é um assunto que eu sou apaixonado de conversar, porque a gente já conversou sobre isso, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o mercado, mas hoje por uma opção minha, familiar, a gente tomou decisões, né? E por causa disso, realmente, eu voltei aos meus princípios de dar aula, que é o que eu amo e gosto de fazer, e no podcast eu me encontrei, porque é bate-papo que a gente ama fazer. Quero agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de estar gerando conteúdo para todo mundo aqui. Pessoal, mais uma vez, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, compartilha, pega esse podcast, joga lá no grupo do WhatsApp da família lá, quantas pessoas que você pode estar abençoando, dando dicas. Talvez tenham pessoas aí que estão meio perdidas, né? Comenta aí, pessoal, traga o Thales de volta pelo empreendedorismo. Isso, vamos marcar. Comenta aí, vocês têm que comentar ele primeiro. só vai me chamar se tiver comentário. Vocês já viram, ele só volta aqui se ele ler lá nos comentários desse podcast que vocês pediram para ele vir. E aí vai ser muito legal, que também vai ser uma troca muito importante. Mas a gente, só para recapitular aqui, gente, coisas que o Thales falou hoje que estão dentro dos princípios da palavra, na palavra de Deus. Deus já dava todos esses direcionamentos para nós, o problema é que a gente ignora, né? Então, ter uma ideia, uma clareza orçamentária, tá? Construir realmente seu orçamento bíblico, economizar antes de gastar, construir o seu fundo de segurança bíblico, reduzir suas dívidas, falamos sobre isso essa noite, está na Bíblia.
investir para o futuro. Olha aqui, ó, acabou de dar um exemplo, ó, Tesouro Selic, mais IPCA+, para você começar a criar um fundo de reserva para a sua aposentadoria. Olha que bacana. Diversificação. Tá na Bíblia, tá, gente? Diversificação, tá na Bíblia. Vou voltar aqui com vocês. Planejamento fiscal, a gente falou um pouquinho aí de imposto de renda, que tem muita gente que tem medo de ir para o mercado de investimento, porque tem medo de ser sobretaxado. E olha o que o Thales essa noite falou, gente, a maioria dos investimentos hoje, você já é taxado na fonte. Em renda fixa, na fonte, e renda variável, tem alguns cenários que assim, até 19.999 de uma venda no mês, você não paga. Sim. Então tem formas ali de você tomar decisões. Tá no QR Code aí, se você depois tiver dúvida, chama o Thales aí. Perfeito. E no link da descrição também tem um link lá que joga no Thales lá, o Thales responde essas dúvidas um pouco mais técnicas, que vale super a pena. E uma coisa que chamou também muito minha atenção essa noite que a gente conversou aqui, eu acho que vai ser um princípio que a galera tem que guardar, a educação financeira continuada. É aprender a usar aquilo que gasta ao invés de gastar, guardar. Botar lá para ficar gerando rendimento, porque lá na frente, como o Thales falou, de repente no início você não vê nem uma coisa muito expressiva acontecer, mas de repente no estalar de dedo a coisa começa a acontecer. E como eu sei, vamos recapitular aqui: orçamento, Romanos 12:13, economizar antes de gastar, Provérbios 3:9, Malaquias 3:10, redução de dívidas, Romanos 13:8, gente. Nada devam a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Olha só, cara, tá na Bíblia. Gente, como que investir no futuro, falamos essa noite, né? Eu ia citar Lucas 6, versículo 38, que diz: dele e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a você. Diversificação, Eclesiastes, aquilo que eu falei com você sobre Eclesiastes 11:2, divida seu investimento em 7, ou até mesmo em 8 partes, pois você não sabe que desgraça pode acontecer na terra. Salomão alertou a humanidade sobre catástrofes, como a gente viu na pandemia. Gente, está na Bíblia. E muita gente fica: não, para eu ler a Bíblia eu tenho que estar na igreja. Não, você pode estar na igreja também, mas Bíblia é um livro da vida, vai te ensinar muitas coisas. Planejamento fiscal, Mateus 22:21, então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus já diz desde o início: você como filho de Deus tem que arcar com suas responsabilidades fiscais. E a educação financeira contínua, que a gente deu o exemplo de Provérbios 16:23, o coração do sábio ensina, a sua boca e seus lábios promovem o ensino. E Provérbios 27:12, que diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre consequências. Gente, essa noite a gente quis promover esclarecimento, dizer para qualquer um aqui, é possível. Thales, eu quero deixar esse final para você colocar suas considerações finais para quem está assistindo esse podcast. Fica à vontade que depois a gente vai orar para poder finalizar, tá bom? Amém. Pessoal, o monstro é menor do que você imagina, mentalidade de resolver. Vamos aprender a curtir o processo, porque é doloroso sim, o caminho é doloroso, e se está machucando, e se está desafiador, você está no caminho certo. Vamos ter clareza, vamos gastar menos do que ganha, vamos aprender sobre investimento. Isso vai ajudar e trazer uma responsabilidade muito grande para sua família. Vamos, sim, em casal, estar bem alinhados sobre essas filosofias. É um prazer, Hugo, estar aqui. Quero estar em outros, quero ser convidado para outros, e quem quiser pode me procurar nas minhas redes sociais também. Vai ser um prazer em compartilhar o máximo de coisa para vocês. Eu gosto muito sobre... Fala aí novamente seu Instagram aí para o pessoal. Esse Instagram que a gente está fazendo são os Investidores Viajantes. Ali a gente fala sobre viagens, sobre investimento. A gente viaja ali com os juros dos investimentos. Então a gente juntou um hobby de viajar que a gente ama e transformou isso em como que a gente vai fazer para viajar mais
e muito pelo mundo da melhor maneira possível. Legal. Então, investimentos são possibilidades. E é isso, pessoal. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Hugo, muito obrigado e vamos embora. É isso aí. Gente, estamos chegando no final de mais um podcast. Obrigado para você que esteve aqui conosco. Não esqueça, ativa o sininho, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Terça que vem, 8 da noite, a gente está junto mais uma vez. Mas antes disso, né, antes de eu me despedir, vamos ter nosso momento aqui de oração. Deixa eu orar pela vida do Thales também, que gentilmente esteve aqui hoje. E para você que está aqui nos assistindo, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui segundo teus ensinamentos, segundo a tua palavra, trazendo conhecimento por generosidade. Olha que coisa linda. A gente vive num mundo que as pessoas falam que não é possível ainda encontrarmos pessoas generosas, mas como é gostoso, através do teu evangelho, através da caminhada pelos teus princípios e ensinamentos, conhecer tantas pessoas boas dispostas a gerar riqueza sem uma segunda intenção. A gente sabe muito bem que à medida que nós ajudamos, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, mas que o nosso coração esteja sempre alicerçado em pessoas, entendendo que as pessoas são muito mais importantes do que coisas. Mas, Senhor, eu te peço hoje, no nome de Jesus, pela vida do Thales, da Tami, sua esposa, esteja com ele, Senhor, continua abençoando esse casal, gerando conhecimento, gerando riquezas, não somente no campo financeiro, mas em todas as áreas da sua vida. A Bíblia nos ensina que há prosperidade na terra para o homem, e nós acreditamos nisso e seguimos firmemente através dos seus princípios. Nós viemos para a terra para herdar a boa parte dela e não para perecer. Se hoje perecemos muitas das vezes em nossas vidas, são pelas nossas falhas, as nossas escolhas difusas, e que muitas delas foram naturalmente geradas por falta de conhecimento. Mas hoje, Senhor, no nome de Jesus, eu creio que muitas vidas através desse podcast serão abençoados e renovados para a tua honra e tua glória. E acima de tudo, Pai, que homens e mulheres aqui essa noite assistindo esse podcast, amém, quando derem seus primeiros passos financeiros e a prosperidade também na área financeira começarem a surgir em suas vidas, que tenham corações generosos também disponíveis a contribuir para a tua obra, ajudando o seu semelhante, seja de forma pontual, seja de forma ocasional, mas que o coração nosso, Senhor, não esteja preso ao recurso financeiro, e sim em Ti, porque nós sabemos que o recurso financeiro aqui na Terra foi feito para nos servir, e é sobre essa base que nós caminhamos. Assim nós entregamos essa noite, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos juntos. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco no podcast. Deus abençoe sua vida. Semana que vem, 8 da noite, nós temos mais um podcast do Geração do Futuro. Não esquece, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente. Semana que vem a gente se encontra em mais um podcast de Geração do Futuro. Um abraço, Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau.